Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo Carvalho aqui, passando para dar mais um recadinho aí para vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre poemas, sobre a linguagem dos poemas, né? Sobre alguns termos que envolvem esse tema e fazer a diferença entre poema e poesia, né? Então, para começo de conversa, você tem aí um poema intitulado de Fanatismo, né? Que diz assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Muito bem, a poesia que depois foi musicada, isso aí é também Fagner canta essa música, né? É uma música conhecida por muitos, ok? Uma pequena reflexão sobre esse texto. Refletindo sobre o texto, então vamos lá. O que é gênero literário? Você lembra o que é gênero literário? Você lembra que os gêneros, né, eles são diversos. Né? O gênero literário, você tem o gênero lírico, você tem o gênero dramático, enfim, você tem uma série de gêneros. E nós estamos tratando aqui do gênero poema, né? O gênero lírico. Em que gênero literário está inserido esse texto? Gênero lírico. Que característica esse texto apresenta? Poema versus poesia. É o que nós vamos ver aqui dentro dessa nossa conversa. É exatamente esses questionamentos que a gente está fazendo, a gente vai tentar tirar, responder, tirar essas dúvidas, responder sobre esses questionamentos. Então, o que é o eu lírico? Poema, poesia, existe diferença? O que é o eu lírico? O que é verso? O que é estrofe? Como é que se denominam as estrofes? Elas têm os tipos, né? Pois bem, a poesia ela está em toda parte, nas canções de niná, nas cantigas de roda, nas propagandas, nas letras de música, em uma bela paisagem, tudo há poesia. A poesia é algo abstrato, né, pessoal? A poesia é algo abstrato. A gente vai ver aí mais detalhadamente, mas já estou adiantando. Poema é algo mais físico, mais concreto, é algo que se pode ver. A poesia normalmente não se vê, a poesia não se vê. Né? Ela é percebida. A poesia encontra seu núcleo no poema, quer dizer, o centro da poesia, né, está no poema, feito e trabalhado precisamente para consegui-la, né, para conseguir mostrá-la. Quer dizer, o poema ele é como se ele fosse o porta-voz da poesia. Né? Ela é indefinível, porém é definidora. Essa que é a grande verdade. É muito difícil de se colocar de forma muito clara o que vem a ser poesia. Mas poema é o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio de emprego do verso e seus recursos musicais. Né? Quais são os recursos musicais? A sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. O que é sentido conotativo? Palavras com sentido conotativo, quer dizer figurado, sentido figurado. Não é ao pé da letra, não se pode levar a palavra ao pé da letra.
Por isso que interpretar poesia às vezes se torna difícil, porque algumas pessoas querem levar ao pé da letra, né? E na verdade existe toda uma metafórica sobre o poema, o que está sendo escrito. Existe muita palavra que você interpreta de um jeito que na verdade deve ser interpretada de outro jeito. A poesia é o subjetivo, é o abstrato. O poema já é o concreto, o que eu havia colocado para vocês. Veja, gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond, um dos grandes da nossa literatura. Quer dizer, a poesia é algo indefinível. Aí o eu lírico, né? O que é o eu lírico, também chamado de eu poético? É a voz que fala no poema. É a voz que fala no poema. E nem sempre corresponde à do autor. Bom que se diga isso. Há uma diferença. Quando se diz assim, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fernando Pessoa é a autoria, é o autor desses versos, mas necessariamente quem está falando não é o Fernando Pessoa. Então é preciso que a gente compreenda isso. Eu vou dar exemplo disso aí mais na frente. Vamos lá. Observemos o lirismo dos versos abaixo, em que o eu lírico, ou seja, a voz do poema, o eu lírico exprime seus sentimentos em face do mundo exterior. Veja lá. Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partiste, perdi de todo a alegria. Fiquei triste, triste, triste. Manuel Bandeira. O eu lírico pode aparecer na forma feminina. Observe que o autor desse texto aqui é Chico Buarque. Está falando no poema, não é um homem. A gente tem que fazer a diferença. A voz que fala no poema nem sempre é a do autor do texto. Tá? Então ele diz, e tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Pode crer. Quer dizer, o Chico Buarque escreveu essa música, não é? Mas será que é ele mesmo que está dizendo isso? Chico Buarque, o homem, dizendo que as águas rolaram, quantos homens amaram ele? Será que é isso? É como se ele estivesse escrevendo uma poesia para uma mulher dizer, e é essa mulher que diz, e é essa mulher a voz do poema, e é essa mulher, é essa voz do poema que a gente chama de eu lírico. Tranquilo até aí, pessoal? Está dando para compreender direitinho? Vamos avançar. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Verso. Muita gente confunde verso com estrofe. Não sei por que, tão fácil, né? Corresponde a cada linha do poema. Os versos organizam-se em estrofes. Quando você tem um grupo de versos, aí eu chamo aquilo ali de estrofe. Tá? Então, instância é um agrupamento de versos. E aí você tem um exemplo. Observe este poema de Manuel Bandeira. O que ele diz aí, ó? Uma classificação para cada estrofe, ó. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então,
veja aí, ó, os tipos de estrofe, né? Ou a primeira estrofe chama-se sextilha. Voltemos. A primeira estrofe, sextilha. Por que será que ele chama sextilha? Observe a quantidade de versos que tem na primeira estrofe. Ó, o primeiro verso começa com vi, o segundo, na, terceiro, catando, quarto, quando, não para o quinto e engolia para o sexto. Quer dizer, são 6 versos. Daí o nome sextilha. Uma estrofe que tem 6 versos chama-se. Se a estrofe tem 3 versos, eu chamo terceto. Não é verdade? E se ela tiver apenas um verso, eu chamo como? Monóstico. Ok? Depois você vai olhar com calma isso aí, porque você pode precisar dessa teoria para responder as questões. Denominação das estrofes quanto ao número de versos: monóstico, dístico, terceto, quadra ou quarteto. Aí está tudo escrito para vocês, eu não vou entrar em detalhe, porque está escrito. Né? Ler por ler, você pode depois pausar aí e ler. Os versos. Nós vamos adiantar, porque aí fala de estrofes, e eu quero adiantar aí sobre a métrica. É a medida ou quantidade de sílabas que um verso possui. A divisão e a contagem das sílabas, a gente chama de escansão. Né? Então, quando eu vou contar, quando eu vou dividir as sílabas em chamadas sílabas poéticas, nessa divisão e a contagem dessas sílabas, a gente chama de escansão. Quando eu digo assim, vamos fazer a escansão de um verso, significa vamos contar quantas sílabas poéticas tem esse verso. Então, essa contagem não é feita da mesma forma que a divisão normal das sílabas. Abacaxi, por exemplo, você diz abacaxi, abacaxi. 4 sílabas, né? 4 sílabas essa palavra tem. Na hora que a gente vai dividir em sílabas poéticas, necessariamente nós não vamos seguir essa mesma regra de divisão silábica que a gente tem aqui com as palavras. Ok? O número de sílabas poéticas e gramaticais nem sempre vão coincidir. Tá? Nem sempre vão coincidir. A contagem das sílabas métricas ela se faz auditivamente pelo o ouvido. Né? E subordina-se às seguintes regras, ou seja, elas estão debaixo dessas regras. Só se contam as sílabas, é a primeira regra, até a última sílaba tônica do verso. Tá? A gente só conta até a última, quer dizer, se for oxítono, eu vou contar até a última da palavra. Se for paroxítono, eu só vou contar até a penúltima. E se for proparoxítono, só até a antepenúltima. E aí nós temos várias regras quando duas ou mais vogais se encontram no fim de uma palavra, o começo e começo da outra, então pode ser pronunciado em uma só emissão de voz. Veja aí, ó, a idade, ó. Esse a ele conta como um verso só. Esse a que está em amarelo com esse i que está em amarelo. Percebam? É uma sílaba só. A idade, ó, a idade. Veja que o de idade, que está em amarelo aí, tem um ezinho no final, ele já vai se juntar com a outra vogal da outra sílaba, da outra palavra, formando uma só sílaba, tá certo? Essas regrinhas têm que ser vistas com calma, para poder se aprender bem, tá? Então você veja que quando duas ou mais vogais se encontram no fim de uma palavra, no fim de uma palavra e no começo da outra, vai contar como um verso, como uma sílaba, perdão, como uma sílaba só, uma sílaba única, tá certo? Aí nós temos aí algumas observações para que tais uniões vocálicas não sejam duras e malsonantes
quer dizer, que soar mal aos ouvidos, as vogais, pelo menos a primeira delas, né, devem ser átonas e não passar de 3. Não passar de 3. Ok? Isso aí é a observação A. A observação B. Não se unem vogais tônicas. Por exemplo, viódios. 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 Vi, a palavra vi. Eu vejo, tu vês, ele vê. Eu vi, tu vistes, ele viu. Vi, a palavra vi, é tônica esse i. E ódios também é tônico, então nesse caso eu separo. O que eu vou juntar são as átonas. Veja como é enjoadinho, né? Essa questão aí da métrica. Então, se a gente não der uma atenção especial, a gente vai terminar errando na contagem. E aí você tem, no caso dos ditongos crescentes, aqui já entra as aulas de gramática que ajudam, né? Os ditongos crescentes valem geralmente uma só sílaba métrica. E aí depois você vai ler com calma sobre isso daí, porque o assunto é grande, ok? Vai parando, vendo com calma, depois vai me perguntando aí qualquer dúvida, ok? A denominação quanto ao número de sílabas poéticas. Se tem uma sílaba poética, o verso que só tem uma sílaba poética é monossílabo. 2 sílabas poéticas, dissílabo. 3 trissílabos. 4 sílabas poéticas, tetrassílabos. 5 sílabas poéticas, pentassílabo ou redondilha menor. Redondilha menor, ok? E assim vai. 8 sílabas, sílabos e assim por diante. Tá aí todo o destrincho para você, tá? E aqui ele vai ensinar a contar. Observe que nessa primeira tabela de cima aí, onde só tem os quadradinhos verdes, você tem algumas palavras, ó. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Você tem 13 sílabas. 13 sílabas gramaticais, tá? Pode contar. Se você pegar a palavra minha, tem 2 sílabas. Minha. Se você pegar a palavra alma, também tem 2. Alma. Então aí já tem 4, né? Juntando as 2 sílabas da primeira palavra com as 2 da segunda palavra, dá 4 sílabas. Minha, 2. Alma, 4. De, 5. Sonhar, 6 e 7. E por aí vai. Isso aí são as sílabas gramaticais. Aí o que é que você vai fazer? Veja aí embaixo, nessa outra tabelinha, onde tem em vermelho, que a sílaba poética ela é diferente, tá? Minhau. Ó, aqui lá em cima eram 3, até o AL, minha, au, eram 3 sílabas, percebem? E agora aqui na divisão silábica poética, aqui embaixo, já mi, nhau, já só forma 2 sílabas, né? Então, quer dizer, olhe com cuidado aí e percebam que há diferença entre sílabas gramaticais e sílabas poéticas, ok? Pessoal, nós vamos ficar por aqui, porque eu acredito que já tem uma boa quantidade de informação para vocês, né? Mas aí você tem um outro exemplo, né? Que aí você pode ver com calma, tudo bem? E a gente vai parar bem aqui no ritmo, a gente para no ritmo e eu vou para a gente falar de ritmo, tudo bem? A todos e até a próxima.